Vamos falar sobre o caso do jovem de 29 anos, desse homem de 29 anos, que morreu durante uma confusão. Foi um bar, no Geisel, aqui na capital. O crime aconteceu no dia 13 de outubro e acabou tirando a vida do Afonso Henrique. 2 meses se passaram e até agora, ninguém foi preso. De acordo com a família, a terceira pessoa envolvida no crime, que teria efetuado os disparos contra a vítima, já foi identificada, mas ainda não foi presa. Só para você lembrar um pouco desse caso, o Afonso teria se desentendido com o Jadson Santos. Aconteceu num bar isso. De acordo com testemunhas, o Afonso teria ido pegar um revólver e voltou para matar o Jadson. Mas uma pessoa que na época não tinha sido identificada teria atirado no Afonso, que morreu lá no local. Bora acompanhar mais detalhes dessa história com ela, a Lamara Barros, na tela. 2 meses se passaram e ninguém foi preso. A terceira pessoa envolvida, que foi realmente aí o autor responsável pelos disparos que tirou a vida do Afonso Henrique, de 29 anos, já foi identificada. Essa pessoa, segundo informações da Polícia Civil, ele se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado e foi liberado, porque ele alegou legítima defesa a terceiros. E o seu Arimaté apela, por justiça. Ele quer que esse homem pague pelo que fez e discorda dessa questão de legítima defesa a terceiros, tendo em vista que foram mais de 4 disparos por arma de fogo em cima aí do Henrique Afonso. Qual é o sentimento agora da família do Afonso, que não está mais aqui? 2 meses se passaram, o autor identificado e solto. A informação que eu tive do próprio delegado é que ele foi identificado, essa terceira pessoa que atirou no meu filho e culminou na morte dele, esses disparos, um tal de Maciel. O primeiro nome é Maciel, já foi identificado, ele se apresentou com um advogado e foi liberado. No entanto, ele afirma legítima defesa a terceiro, só que eu tinha certeza que isso não procedia. Por quê? Porque, segundo informação lá no hospital de trauma, foi assim, destruiu o pâncreas, o fígado, o estômago, esses órgãos vitais do meu filho foram destruídos. E não tinha sido um tiro, 2 tiros. E agora, de posse do laudo cadavérico, a gente sabe a quantidade exata. 4 disparos abertos, 2 fechados, não sei se foi na cirurgia que fecharam, então, e uma bala alojada na coluna, totaliza 7 disparos. Então, isso não é legítima defesa a terceiro, isso é uma execução, isso é um assassinato. Entendeu? Então, assim, a família clama, o pai, a viúva de Afonso, nós estamos aqui pedindo por justiça. O que deixa a gente intrigado é porque não tinha sido pedido, solicitado a balística forense. E eu solicitei a balística forense, tanto externa e interna, dos projéteis, porque a gente não sabe qual o calibre, a arma que, os estojos, a bala que atingiu meu filho. E por incrível que pareça, isso ainda não tinha sido solicitado. E aí a gente precisa saber a velocidade do vento, se os disparos foram de perto ou de longe. Isso aí a gente identifica com a balística forense dos projéteis. Quando a gente esteve lá, justamente para mostrar ao delegado esse laudo e eu olhar no olho dele e dizer, tá vendo, doutor, aquela versão de legítima defesa a terceiro foi colocado por terra. Olha que é a quantidade de tiros. O senhor já leu e ele não tinha lido ainda. Ele não tinha lido ainda o laudo cadavérico. Disse que ia ler depois, então leia. Quando o senhor ler e mandar para o Ministério Público, vão saber que isso não é legítima defesa. Isso houve um excesso. E eu conversei, inclusive, com o doutor Cristiano Santana, que nos atendeu muito bem. Ele disse, Arimatea, existe sim legítima defesa terceira no Código Penal, mas se houver excesso, vai para o Tribunal de Júri. E aqui houve excesso. Isso é uma execução, é um assassinato e nós vamos até o fim buscar por justiça. Gente, eu estou pedindo justiça, eu não estou pedindo vingança, eu estou pedindo justiça, Nós não sabemos a razão da ação de meu filho ter feito aquilo. Se ele estivesse vivo, eu ia dizer, meu filho, você errou. Você agora vai responder um processo por tentativa de homicídio. Mas ele não está vivo. E outra, o que motivou ele a fazer isso? A gente não sabe, Então ele está morto. Então ele não tem como se defender. Então, e essa terceira pessoa vai ficar impune?
né? Então a gente está atrás disso aí, não dizendo que... Mas meu filho não era um bandido, gente. Meu filho era um trabalhador, pai de família, né? Todo mundo sabe disso. E ele não era violento, ele, pelo que a gente sabe, ele não usava arma. Então, se ele estava com essa arma, se atirou, então quem conseguiu essa arma para ele? Outra, as câmeras do bar, não estava lá o aparelho que filma. Gente, é dezenas de pessoas ali, centenas de pessoas, dezenas de famílias, num ambiente público, e você pensa que está sendo monitorado, pensa que está seguro, acontece uma tragédia e você percebe que... né? Então, fica aqui o meu apelo. Pois é, muitas perguntas ainda sem resposta, a gente vai ficar de olho nessa história aí, viu?